Aviso legal. O conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões de hoje, dia 13 de abril de 2021. Então, o que nós vemos é que esses 3 últimos dias, um acumulado na verdade entre os dias 11, 10 e 9, maior parte do país realmente tem apresentado um tempo seco, devido principalmente pela estabilização daquele sistema de alta pressão que a gente já vem comentando há algum tempo. Porém, daqui a pouco, mais alguns dias, aproximadamente a partir do dia 15, esse sistema ele vai perder força e vai começar a entrar algumas frentes aqui. E essas frentes devem avançar até a região nordeste, por exemplo. Contudo, essas frentes elas estão mais oceânicas, Então, os maiores totais de chuvas das frentes frias que entrarem agora vão se localizar mais sobre o Oceano Atlântico. E daí o que ocorre é que ela ainda consegue interagir um pouco e trazer um pouco de chuva também aqui para a região central do país, mas nada tão significativo. O que está acontecendo hoje é esse padrão que nós estamos vendo e que deve acontecer pelo menos pelos próximos 7 dias. Uma chuva realmente mais concentrada nas regiões norte e nordeste do país, principalmente aqui na costa leste e norte do nordeste, como também aqui na maior parte do norte, da região norte. Então a gente tem uma chuva acontecendo bem, e isso é devido principalmente à interação das ICITs nessa região aqui, mais ao norte do país. A frente avança ainda e consegue também trazer uma chuva um pouco aqui na região do Recôncavo Baiano. Uma ou outra chuva ainda avança, atingindo a região do semiárido nordestino, mas também não traz grandes totais pluviométricos. Então esse parâmetro é o que nós estamos vendo hoje, Se a gente comparar os últimos 7 dias, tivemos esse comportamento por igual sobre o país. E quando nós olhamos agora a previsão, aqui a previsão do modelo Cosmo do IMET, nós vemos aqui que está mantendo esse padrão, com a chuva mais localizada realmente na região norte do país. A gente tem um avanço de algumas frentes na região sul, mas trazem uma chuva, porém uma chuva não tão significativa. A gente vê aqui que pega parte da costa da região sul do país, avança um pouco aqui para o interior do continente, mas nada tão significativo a ponto de mexer muito nas vazões e na projeção de energia natural fluente, por exemplo, no subsistema sul. O que ocorre é que a gente vê claramente ainda a manutenção do estado bem seco, principalmente pela atuação do sistema de alta pressão, aqui na maior parte do país, principalmente sobre a região sudeste, parte do centro-oeste e parte do nordeste do Brasil, principalmente na região do semiárido nordestino, na bacia, por exemplo, do São Francisco, região do quadrilátero dos reservatórios, que é a bacia de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba, aqui a bacia do Grande, e um pouco aqui avançando ainda sobre a bacia do Tocantins. Então esse parâmetro é que deve continuar pelos próximos 7 dias. Porém, quando a gente olha lá para o final do mês, lá para o dia 20, já ali a gente vê que o sistema de alta pressão ele já não existe mais em médios níveis, e vemos aqui a formação de um sistema de baixa pressão, e que esse sistema de baixa pressão tem associado a ele a uma frente fria, que deve avançar um pouco mais sobre o continente, porém não deve trazer chuvas tão significativas e mexer muito na projeção de vazões a partir, por exemplo, do dia 20. Olhando agora o que o modelo GFS projeta no campo de pressão atmosférica em 850 HPA, ou milibar, seria aí próximo à superfície. A gente vê aqui a atuação desse sistema de baixa pressão sobre o oceano. Tem um avanço ainda, a formação aqui mais ao sul do país desses sistemas. Porém, os sistemas eles têm uma componente mais zonal, ou seja, de oeste para leste, e eles não conseguem avançar tanto em direção à região equatorial. Isso ajuda a manter os sistemas mais aqui sobre o Oceano Atlântico. Uma parte dessa frente fria ela atinge aqui principalmente a costa do Brasil, a costa leste,
interage um pouco aqui trazendo chuva da costa até a região nordeste do país, porém no interior do continente a gente tem alguma possibilidade de formação de chuva, mas nada tão significativo. Olhando agora o campo de anomalia do geopotencial em 500 HPA, médios níveis da atmosfera, aproximadamente 5,5 km de altura, não vemos nenhum geopotencial aqui na região central do país que poderia exemplificar a formação de um bloqueio atmosférico, com geopotencial acima de 588, no caso do GFS, ou 590, também no caso do GFS. Em outros modelos seria o 5.900 correspondente e o 5.880. Mas a gente não vê nenhum geopotencial aqui bem fechadinho, dizendo que tem essa possibilidade e que pode ocorrer nos próximos dias. Mas a gente sempre tem que estar olhando aí, ficando de alerta, porque quando começa a aparecer o sinal, a gente tem que perceber se esse sinal vai realmente persistir, ok? Observando agora o acumulado de chuvas aqui do modelo GFS, nós vemos o avanço de uma frente aqui lá para o dia 19, dia 20, essa frente deve chegar também aqui a atingir a região da Bahia. Tem informação de alguma chuva aqui na região sul, mas passa bem rapidamente. As frentes, como elas têm uma componente parecida às correntes dos ciclones, nesse sistema de baixa pressão, com a componente mais oceânica, né, mais de oeste para leste, a gente vê que ela passa, traz uma chuva mais concentrada na costa, em alguns momentos conseguem avançar e trazer uma chuva aqui mais para o interior do continente, mas também nada tão significativo. Então o padrão que nós observamos ainda, até pelo próprio modelo GFS, é norte do país e parte do nordeste apresentando chuvas bem distribuídas, né, principalmente na costa leste, nordeste, costa norte, devido à atuação aqui da ZCIT e algumas perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, associada à passagem dessas frentes, a gente vê aqui claramente na região da Bahia, indo até o Rio Grande do Norte. Essa região aqui mais central do país apresentando um tempo sempre seco bem definido, e na região sul a gente tem uma passagem de umas frentes, a chuva acontece mais de forma rapidamente e não traz tanta contribuição para a melhoria, por exemplo, das vazões no subsistema sul e trazer aí os grandes totais de chuva. O que ocorre é que a gente não tem nenhum sistema agora de alta pressão que possa bloquear essas chuvas mais na região sul, e não tem aqueles momentos, né, que o sul explode a ENA, explode a energia natural fluente e acaba tendo muita chuva lá concentrada em um pequeno período de tempo. Então, por enquanto, pelo menos eu acredito que até o fim do mês, chuvas mais concentradas aqui, realmente no norte e parte do nordeste brasileiro. E olhando a anomalia de temperatura, em alguns momentos a gente tem uma temperatura mais baixa, em alguns momentos uma temperatura realmente bem mais alta, mas na média aí temperaturas já dentro da normal climatológica para os próximos 15 dias. Mas lá para o final do mês a gente nota que começa a ter aí a tendência de um aumento de temperatura, com temperaturas acima da normal climatológica, já a partir aí do dia 25, 26 e indo até o final do mês. Porém, como o horizonte ainda está um pouco longe, essas previsões podem variar bastante. Mas ficar de olho porque isso pode interferir realmente na carga, né? Temperaturas mais altas têm um consumo maior de energia para refrigeração e com isso você tem um aumento na projeção de carga. Observando agora a questão de armazenamento de água no solo, que nós vemos aqui é que toda essa região mais próxima à costa leste do país, já começando a adentrar um pouco aqui para a região centro-oeste, vai apresentar uma redução de armazenamento já nos próximos 3 dias. E é o que nós estamos observando aí nas últimas previsões. Toda essa região aqui apresentando uma redução desse armazenamento, salvo exceções, né? Uma região aqui da Ceará, Rio Grande do Norte, costa leste e nordeste, por exemplo, um pouco aqui da costa, né, do leste da região sul e da região sudeste, está mantendo-se aqui, por exemplo, com algum armazenamento de água no solo. Porém, essa região mais central do país realmente, e principalmente aqui a região do quadrilátero dos reservatórios, que fica entre Goiás, Minas Gerais e São Paulo, apresentando aí uma redução mais acentuada desse armazenamento de água no solo para os próximos 3 dias. Com isso, a tendência é que a gente observe que a energia natural fluente do Sudeste vá caindo gradativamente e de forma mais rápida, por exemplo, agora,
até chegar ao escoamento base já nos próximos meses. Até porque a gente está com a tendência normal e agora nós estamos caminhando para o período seco. Então, notas. Importante. Quadrilátero dos reservatórios, né? Bacias de Serra da Mesa, Três Marias, Paranaíba e Grande, apresentando redução de chuvas. A gente já vê uma diminuição mais expressiva no armazenamento de água no solo nessas regiões. E toda a chuva que acontecer a partir de agora vai ser utilizado mais em outros processos, como evapotranspiração ou armazenamento de água no solo. Então, cai um determinado total, primeiro vai utilizar a maior parte desses processos para depois chegar no rio. Então, é tendência que não tenhamos nenhuma subida muito grande de vazões na região sudeste, centro-oeste, né, nos submercados sudeste e centro-oeste. Bacia de Xingu e Belo Monte tem apresentado essa redução de chuva nos próximos dias, porém, como a reinércia é muito grande, a gente não vê uma queda acentuada, está caindo, mas de uma forma mais maneirada, né? Região Sul apresentando diminuição das vazões, mas lá já está bem próximo do escoamento base, já não tem tanto quanto cair. Isso devido principalmente ao retorno do tempo seco na região, que tem uma outra, em um outro momento, avança uma frente, traz uma chuva, mas nada tão significativo. E o destaque ainda é a bacia do Rio Madeira, né, que tem apresentado chuvas expressivas. Está apresentando um leve aumento, mas na maioria das vezes uma manutenção dessas vazões devido principalmente às chuvas que vêm ocorrendo no centro-norte da Bolívia e que devem ocorrer aí esperado para os próximos dias. Observando agora os modelos que o ONS trabalha, né, para fazer a previsão deles, então a gente tem o europeu SMWF, o ETA 40 que é rodado aqui no Brasil no CPTEC e o GEFS que é o modelo americano. Se você observar bem, o SMWF e o GEFS eles estão praticamente convergindo, né? Estão bem com a distribuição bem parecida. O GEFS está um pouco mais molhado aqui na região mais centro-sul do país, mas o que nós vemos nos três modelos, na verdade, é uma concentração de chuvas mais aqui na região centro-norte do país e avançando também aqui para a região nordeste. E o que ocorre é que a tendência é que tanto o ETA 40 como o GEFS vão convergir aqui para a região bem mais próxima do SMWF. E se você olhar um histórico recente, nesse momento o modelo que está mais caracterizando a distribuição de chuvas no país, né, que tem acertado mais, que tem um skill melhor, realmente é o modelo europeu SMWF. Então a gente já não tem uma perspectiva muito boa de chuvas para a região centro-sul e o SMWF está mostrando essa continuidade de uma perspectiva não tão legal de chuvas para essa região, principalmente para os submercados sudeste, centro-oeste e sul. Então acompanhar para ver o que vai acontecer nas próximas previsões. Obrigado pessoal pela participação, paz e bem.